Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo e hoje a gente vai falar de uma incidência que é muito alta, que a gente recebe bastante, tanto em consultório quanto aqui no nosso estúdio de Pilates, que são as dores na coluna, tá? E às vezes a gente tem uma incidência muito alta, ou seja, a gente tem um número muito alto de alunos que chegam com essa queixa aqui para mim e para vocês também, e aí a gente tem que pensar no que a gente tem que fazer, que exercício que a gente pode escolher. Mas eu te digo, antes de pensar no exercício, a gente tem um caminho muito grande até chegar lá. Então vamos entender aqui um pouquinho esse caminho até começar propriamente dito ao movimento. Então bora lá? Então pensando, né, que as dores de coluna são muito frequentes, né, e a gente tem dados aí bem consistentes, né, na população mundial a gente vê entre 80% a 90%, porque tem gente que fala 85%, né, então vamos colocar uma faixa entre 80% e 90%, que é muito alto da população, vai ter um episódio de dor de coluna ou já teve. É alto, mas a gente tem que pensar que a grande parte disso, né, em média uns 80%, consegue se solucionar sozinha. Aquela pessoa que respira, faz algum movimento em casa, dá uma alongada e essa dor passa. Mas tem aquela população que se torna recorrente ou pode chegar a uma lesão. Aqui no Brasil tem um dado do IBGE que é bem interessante das nossas doenças, vamos falar assim. A dor de coluna é a nossa segunda maior doença. Só perde para os problemas cardíacos, ou seja, as hipertensões coronárias, né? E o nosso segundo maior problema são os problemas de coluna, as doenças crônicas de coluna, as dores de coluna, tá? Isso é muito bom pra gente, né? Assim, a gente trabalha com dores, com lesões, com problemas, né? Então a gente tem um grande índice, né? E a gente tem aqui no Brasil um dado muito consistente, que é as dores de coluna, as doenças de coluna que a gente recebe. E dentro dela, quais são as causas que a gente tem? Então vamos entender um pouquinho o que pode causar uma dor na coluna. Porque dor, gente, é um sintoma, não é uma causa. E lembrando que a gente tem que abordar a causa. A gente tem que ir no ponto a ser tratado. A gente não trabalha o sintoma, correto? Então existem algumas possíveis causas, tem outras várias que eu não citei aqui, vou falar mais próximas dos idosos que são mais recorrentes, tá bom? Então pensando nisso, né, eu trouxe aqui para vocês algumas informações que são pertinentes a gente entender, né, aqui são os dados que a gente tem do que tem na população mundial, do que a gente encontra aqui no Brasil, e pensando que no envelhecimento a gente tem muito frequente as dores crônicas, e as dores crônicas a coluna está muito forte, e com o aumento da idade as dores de coluna elas se tornam cada vez mais incidentes, ou seja, a gente vê com mais frequência, tá? Então aqui a gente tem as causas, a gente fala das inespecíficas, ou seja, aquela que a gente não consegue fechar um diagnóstico, lembrando que o diagnóstico clínico vem de um médico, tá? A gente faz um diagnóstico funcional, que eu vou falar um pouquinho mais ali na frente. É muito comum a gente ver por questões musculares, ou seja, de contraturas, alguns espasmos, né? A gente tem as osteoartroses, as lesões discais, que levam às hérnias, né? Temos as osteoporoses, as artroses facetárias e tudo, e as artrites. Essas aqui são muito comuns, né, no processo do envelhecimento, maiores frequentes uma do que as outras, mas a gente pode receber esse tipo de cliente, tá, os idosos, com alguma dessas patologias. E aí que é importante a gente saber o que ele tem, porque isso interfere diretamente qual vai ser a escolha do meu exercício. Então entender isso, entender as causas possíveis, entender que isso é muito frequente, a gente vai ter dados muito consistentes de acordo com a nossa avaliação, e aí eu vou conseguir traçar escolhas de exercícios mais eficientes, conseguindo dar resultados tanto mais rápidos quanto mais consistentes, tá certo? Então o aluno chegou pra gente, né, chegou com o nosso, tô com uma dor na coluna, às vezes ele chega com um diagnóstico, né, do médico, um encaminhamento médico, e a gente precisa pensar em fazer a nossa avaliação, o nosso diagnóstico, né, lembrando que o nosso diagnóstico tem um impacto muito funcional dentro das atividades de vida diária dele, de trabalho profissional e de lazer. A gente tem que pensar no que a gente vai poder contribuir para fazer o retorno a essas funções, tá? O meu objetivo aqui não é ficar ensinando vocês a fazerem uma avaliação, mas é estimular vocês a buscarem as melhores condutas de acordo com a sua capacidade de fazer uma boa avaliação, tá bom? Porque isso vai direcionar bastante qual vai ser a melhor escolha de exercícios. Eu tô compondo aqui de forma bem didática e bem pontual
os pontos que compõem as minhas avaliações, fora a parte específica, né, os testes, as partes de exames, os testes de força, de amplitude, enfim. Então aqui eu nem coloquei, mas isso aqui é importante, vocês vão entender já já. Eu vou entender quais são esses padrões de movimento que estão falhos dentro da patologia que ele apresenta, dentro desses diagnósticos, tá? Quais são essas limitações que ele apresenta no seu dia a dia, né? Então, assim, ele consegue subir e descer uma escada, ele está conseguindo sentar no vaso, ele está conseguindo levantar da cama, não está conseguindo deitar, enfim. Como é que são essas funções, né? Como é que elas estão se apresentando, tá bom? E aí, o mais importante que eu julgo, tá? Vocês vão entender por quê. Quais são esses fatores que agravam, tá? Que está muito relacionado a essas limitações. Eu falei assim, o que você sente que faz que piora essa dor? Quando eu vou levantar, porque ele vai me relatar de todas as funções que são prejudiciais dele, o que realmente que ele faz que vai gerar um agravamento. Então, se ele tem uma hérnia, ele vai falar, quando eu vou amarrar meu cadarço, né? Ele vai falar algumas coisas que desencadeiam, agravam aquela queixa de desconforto na coluna, né? O sintoma de dor na coluna. E aí, quando eu penso nisso tudo, uma pessoa que me apresenta com uma dificuldade de agachar, uma pessoa que tem uma dificuldade de sair da cama, né, que tem um padrão de movimento, que aí tem na sua avaliação também, né, como é que está a amplitude de movimento dela, o seu teste de força, a sua flexibilidade, se tem alguma característica neurológica apresentada, né, uma disfunção neurológica. E esse movimento, né, está faltando alguma parte da sua artrocinemática, ou seja, ele está com uma dificuldade de deslizamento, né, ele não está fazendo uma boa movimentação da pelve. Enfim, junto com as suas limitações, eu vou conseguir fazer boas escolhas de exercícios, tanto para iniciar com alívio de dor, quanto pensando também em exercícios que vão me retornar a padrões e movimentos mais organizados e com mais liberdade e com mais organização, tá certo? Pensando nisso, eu não posso passar para vocês agora uma lista de exercícios que seja mais interessante, que são infalíveis para dor na coluna. Por que não? Porque depende de tudo isso que uma pessoa vai apresentar. Aí eu teria que criar um paciente para vocês, ou pegar um caso e aí vir com um diagnóstico. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que se a pessoa apresenta uma dor, existem algumas necessidades que a gente pode trabalhar, que é isso que eu vou sugerir para vocês, que é importante a gente, antes de introduzir alguns exercícios, fazer um bom trabalho respiratório, porque a gente sabe que a capacidade respiratória e a musculatura que trabalha na respiração, como o diafragma, o assoalho com o seu transverso, eles são importantes quando essa função está perdida, ela atrapalha e pode agravar esses padrões de dores, de disfunções. Então, é interessante a gente reorganizar, não é treinar a respiração, porque eu acho que ninguém respira errado, não existe uma respiração errada, o importante é respirar, na verdade, mas a gente tornar essa respiração mais funcional. Então, se vê se ele está faltando alguma parte do seu padrão respiratório, se é mais basal, se é mais apical, lateral, estimular um pouco aquela respiração, estimular um pouco as conexões de ativações, que às vezes pode estar falho ou perdido, tá? Para introduzir pequenos movimentos, lembra que quando a gente está na fisioterapia, né? A gente usa muitos movimentos acessórios, ou os pequenos movimentos, que isso gera um alívio, né, das dores. Vocês vão pegar essa toalha, ela vai vir aqui nas costas e vai vir bem aqui embaixo da mama, tá claro? E aqui, ó, nas costas, bem nessa referência onde a gente coloca o sutiã. Sim? O que eu quero? Pode segurar assim, pode segurar assim, pode segurar assim, o que for mais confortável, ok? O que vocês vão fazer? A gente vai encher esse pulmão de ar. E é interessante, eu gosto muito desses recursos, porque na hora que a gente encosta na pele, ele dá essa propriocepção que a gente chama. E isso favorece a gente direcionar o ar pra gente nessa região, principalmente das costas, que é uma região que a gente estimula pouco. A gente não vê, acaba que não usa, não joga o ar naquela região. E é onde a gente tem maior volume para receber esse oxigênio, certo? Então vamos lá.
Então, na hora que eu puxo o ar, vocês conseguem perceber que a toalha vai se separando, ou seja, as mãos vão se aproximando. E na hora que eu solto o ar, o que eu quero fazer? É como se meu corpo fosse sumindo, fosse afinando dentro dessa toalha. Eu vou estar trabalhando com uma respiração um pouco maior que a usual, para justamente a gente estimular essa respiração. A gente não vai fazer todos os exercícios com esse volume grande de respiração, para que ninguém fique tonto aí e poder cair, certo? É só para a gente acordar esse corpo, dar essa estimulada no geral. Então, mais 2 vezes, a gente vai fazer isso 5 vezes. Então, e importante, eu não quero ver ninguém puxando o ar, subindo o ombro ou fazendo força demais na garganta. Tá claro? E a gente pode pensar nisso, um grande exercício que a gente tem, que é o pelvic clock, que são aqueles pequenos movimentos da pelve, e isso leva a um grande relaxamento daquelas grandes musculaturas. Então a gente tem um relógio, né, do 12 para o 6, do 6 para o 9, ou eu posso fazer a combinação desses todos os movimentos, tá? O exercício que a gente vai fazer é mobilizar essa região, que é a da bacia. Eu estou fazendo aqui no chão porque fica mais fácil para vocês visualizarem de cima, tudo bem? Vocês vão colocar a mão num triângulo, tá? O calcanhar da mão vai vir bem aqui na quinazinha e os dedos vão se juntar bem aqui embaixo, tá bom? Então o que vocês vão pensar em fazer? Imagina um relógio aqui em cima da bacia e a gente vai brincar de levar esses ponteiros em diferentes posições, tudo bem? Então, o primeiro movimento, lembrando de deixar o corpo bem relaxado, a gente vai pensar no 6 e no 12. Então, imagina uma água caindo lá dentro da barriga e depois essa água vai cair lá no chão, certo? Ou vem para o ponteiro do 12 e vou levar para o ponteiro do 6. Então, a gente vai fazer esse movimento bem pequenininho. Esse movimento é mais na relação de liberar a musculatura que é muito tensa e vai relaxando, ok? As instruções de quantidade, número de repetições, isso tudo vai estar escrevendo aí no vídeo, combinado? E aí para no ponto que é o mais confortável, tentando não ser todo chapado e nem todo empinado, tudo bem? Nessa posição que a gente já conhece, aí a gente vai fazer, ó, do 3 e do 9. Também brinco que é a gangorra do barco. Vai para um lado e vem para o outro, certo? Qual que é a grande ideia? Ah, Flávia, eu posso mexer meu joelho? Pode, não tem problema. É diferente de eu empurrar pela perna, certo? É mais por aqui, ó. Certo? Esse movimento. Aí a gente realmente vai fazer o movimento do relógio. Eu gosto sempre de começar esse movimento do relógio no anti-horário. E daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá? Então a gente vem pro 12 e vai passando em todos os pontos. Lá do relógio, principalmente nesses pontos daqui de baixo. Sim? Quem tiver uma bolinha, aquelas bolinhas de neto bem vaziazinha, tá? Aqueles que eles jogam futebol, pode colocar aqui embaixo, ajuda muito nessa movimentação, combinado? E aí a gente pode, parando naquela mesma ideia, para onde que você sente que tem menos esforço e descansa. E aí a gente vai para o sentido horário. Ah, você falou para mim que me explicar. Olha, o sentido horário, todas as funções do nosso organismo, inclusive, né, circulação, de térmico, é tudo sentido horário. Inclusive as nossas funções de peristaltismo e tudo tem esse sentido. Então isso favorece a movimentação, tá bom? Então vamos movimentar para dar um sentido nas funções orgânicas. Lembrando, aí tem um pontinho que incomoda mais. Usa primeiro a respiração, que ela ajuda a relaxar, ajuda a equilibrar o corpo. E, em vez de vir até lá embaixo,
diminuir esse movimento. Lembrando, sempre uma experiência positiva com o movimento. O que é experiência positiva? É conseguir me mover sem dor. Combinado? E aí vai parando, acha o seu ponto, onde que você gasta menos energia, ou seja, você sente que faz menos força e descansa. Eles compõem sempre as pessoas que apresentam inicialmente, chegam com queixas de dor. Eu sempre busco uma organização de função respiratória, junto com esses pequenos movimentos iniciais, e aí sim, o que ele tem de problema, o que ele tem de padrão falho, e aí eu vou escolher um exercício. Então, se eu tenho uma hérnia, eu tenho uma sequência de exercícios que são necessários para restabelecer não só a sua característica funcional, quanto a cicatrização daquele tecido, para depois entrar com avanços e desafios, tá certo? Então, um grande ponto aqui desse encontro nosso é mostrar a necessidade, que isso é muito forte, a gente tem um grande número de alunos que chega para a gente com dores, é observar o que desencadeia essa dor, o que busca, e é uma pergunta que eu faço com muita frequência, principalmente para as pessoas que têm dores na coluna e que têm problemas mais crônicos. Eu tenho paciente, por exemplo, com artrite reumatoide, então ela sempre tem dores e eu tenho que questionar como é que está esses fatores agravantes e tudo, e eu sei o padrão porque eu estou sempre reavaliando ela. E aí, mediante a isso, eu vou estar introduzindo ou desafiando aquele exercício daquela sequência de metas que eu estabeleci com ela, tá certo? Gente, foi muito legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui na caixa de comentários, pode me mandar mensagem, pode me acompanhar lá no Instagram também, me mandar um direct. Vou ter o maior prazer de trazer algum auxílio para vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, quiserem conhecer uma coisa a mais, é só deixar aqui nos comentários que eu trago alguma coisa para vocês, tá bom? E ó, até o próximo encontro.